Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 motivos pelos quais a gente não vê nenhum lutador de Kung Fu no MMA, no UFC ou em qualquer outro evento. Esses 3 pontos, segundo a minha opinião, claro, né? Então, antes da gente começar, só queria avisar o seguinte. Esse assunto já foi abordado em outros canais. Um deles, os 2 vídeos eu já vi. Foi o do Joel Correia e o outro foi do Vitor Miranda. Do Vitor Miranda, inclusive, foi postado hoje mesmo. Então, quem quiser, tem o link dos 2 vídeos aqui na descrição. O Joel Correia é um praticante de Kung Fu há anos e o Vitor Miranda, que todo mundo conhece aí, lutador do UFC. Então, já tem a opinião de lutador de Kung Fu, a opinião de um lutador de MMA e aqui a opinião de nenhum dos dois, que é a minha, beleza? Então, vamos lá. Eu separei 3 motivos porque eu acho que a gente não vê nenhum lutador lá nesses eventos. Então, o primeiro, por que eu acho que a gente acaba não vendo? Por conta do início do UFC, onde tudo começou, lá na origem. O que acontece? A origem, a ideia era justamente comparar as artes marciais, ver qual era a mais efetiva. E quem criou o UFC foi um Gracie. Logo, eles queriam provar que o jiu-jitsu era a melhor arte marcial, colocando uma arte marcial contra a outra, né? Então não tinha esse conceito de Mixed Martial Arts, não tinha esse conceito de MMA. A ideia era comparar o jiu-jitsu com karatê, o jiu-jitsu com capoeira, com sumô, com taekwondo, com boxe, com tudo. E naquela época a gente viu que o jiu-jitsu realmente naquelas regras, né, naquele ringue, naquelas condições todas, o jiu-jitsu conseguia ser superior, principalmente porque não tinha limite de tempo. Então, beleza, não tinha a questão do peso, não era separado por categoria de peso, mas tinha o tempo. E o próprio Royce Gracie já deu esse tipo de declaração, dizendo que o tempo era a vantagem para eles. Quando eles quiseram colocar rounds ali de 5 minutos e tal, e controlar o peso, começou a complicar para eles, porque o jiu-jitsu, eles precisavam usar esse recurso, né, do tempo para poder vencer as lutas. Então, mesmo o adversário sendo pesado, eles conseguiam controlar a luta o suficiente para poder vencer. Então, naquele início, o jiu-jitsu foi muito superior, todo mundo sabe disso. E também teve a questão do Marco Ruas, que foi um atleta onde ele começou a misturar mais, ele começou a usar o jiu-jitsu, não só o jiu-jitsu, mas ele usava muita trocação, então ele usava muito Muay Thai, então ele começou a mesclar bastante. Então, naquela época, a gente viu os caras se sobrepondo, caras do jiu-jitsu, caras do Muay Thai. Então, os atletas que vieram depois começaram a se espelhar nesses caras que tiveram mais sucesso, os caras que venceram mais. Então, quem venceu mais naquela época, né? Que arte marcial dominava? O jiu-jitsu e o Muay Thai. E também a luta greco-romana, quando tinha o Dan Severn naquela época. Então, foram as 3 artes marciais que se destacaram demais. Então, os atletas que vieram depois meio que começaram a usar isso de espelho. Pô, o jiu-jitsu dá muito certo. O wrestling dá muito certo, o Muay Thai também dá certo, o boxe também ajuda. Então não teve ninguém lá no começo, tiveram atletas do Kung Fu lá no começo, tá? Só que eles não foram efetivos, eles não venceram, eles não provaram, né, quando eles estavam lutando pela arte marcial deles, que a arte marcial deles era melhor. Pausa para uma observação rápida. Nessas primeiras edições do UFC, as regras não eram muito rígidas, então não usavam luvas, podiam usar os dedos para apertar, podia até puxar cabelo, e mesmo assim os lutadores de Kung Fu não conseguiram se destacar naquela época. Então as regras eu não sei até que ponto pode servir de desculpa para os lutadores de Kung Fu não conseguirem se sobressair. Mais polêmicas à parte, vamos continuar com o vídeo. Então eu acho que isso fez diferença para que os próximos caras pensassem, pô, ao invés de treinar o Kung Fu, que ninguém conseguiu usar, né, no UFC até então, é melhor usar o Muay Thai do Marco Ruas, usar o Jiu-Jitsu ali do Royce Gracie. Então isso influenciou demais e eu acho que por conta disso não teve uma grande quantidade de atletas que lutam em Kung Fu. Lembrando que tem atletas que usam o Kung Fu, o Sandá, o boxe chinês, enfim, as derivações, mas não fica tão evidente, né? Então o segundo ponto, no meu ponto de vista, a gente acaba não vendo lutadores de Kung Fu no UFC, é por conta das regras, né? Esse ponto foi abordado tanto pelo Vitor Miranda quanto pelo Joel Correia. E o que acontece? Realmente as regras limitam demais. O Kung Fu, ele tem muitos golpes. Eu não sou um profundo conhecedor, tá? Tô falando aqui com base no pequeno conhecimento que eu tenho. Mas o Kung Fu tem muitos golpes. O Kung Fu de modo geral também, porque tem diversas derivações, mas ele tem muitos golpes que não são permitidos nas regras do MMA. Outra coisa, o octógono em si, o espaço não é tão grande e o Kung Fu, assim como o Karatê, na minha opinião, até o Taekwondo, por exemplo, são artes marciais que precisam desse espaço. E cada dia que passa, o wrestling vem se tornando uma arma cada vez mais forte no MMA.
E o wrestling acaba complicando esses lutadores, porque além de colocar para baixo, são lutadores que geralmente andam muito para frente, então encurtam a distância, acabam quebrando a movimentação, cortam muito os ângulos. Então esses lutadores que são strikers, que precisam de muito espaço, encontram muita dificuldade em controlar a distância. Então realmente acaba complicando muito, então acaba tirando a efetividade. E como eu disse, muitos golpes, muitas técnicas do Kung Fu não podem ser utilizadas no MMA ou são pouco efetivas, né? Você acaba golpeando com mão aberta, esse tipo de coisa. Então realmente tem muitas coisas que são mais para apresentação e acabam sendo usadas mais em filmes, etc. É meio complicado falar isso porque muita gente fala, então você está querendo dizer que, por exemplo, o Kung Fu é de mentira, o Kung Fu é só para filme, não sei o quê. Não necessariamente, não 100%, mas eu acho sim que para os filmes em si, para esse tipo de coisa, para esse tipo de conteúdo, esse tipo de entretenimento, o Kung Fu ele é muito mais belo realmente, né? Ele é uma arte marcial que impressiona mais para esse tipo de drama em si, mas ali no MMA, na realidade ali, acaba sendo diferente, né? O Kung Fu usa muitas vezes armas, né? Usa coisas ali do ambiente, em filmes que a gente vê do Jack Chan, do Jet Li, do próprio Bruce Lee. Então geralmente o Kung Fu usa armas, usa qualquer coisa que tem no lugar, né? No cenário ali, eles usam isso, então eles são muito bons nisso. Para uma luta real, o Kung Fu pode ser muito mais efetivo, uma luta real que eu digo fora de ringue, né? Uma briga, entre aspas, o Kung Fu pode ser realmente muito efetivo, mas ali, nas regras ali, realmente acaba ficando muito complicado. E o terceiro ponto, na minha opinião, é simplesmente pelo fato de que muitos lutadores que usam o Kung Fu, o Sanda, o boxe chinês, ou etc., qualquer outra derivação, como eu disse, eles não são reconhecidos. Quando você está assistindo a luta, você vai pensar, o cara tá indo pra luta agarrada, esse é do jiu-jitsu. O cara tá tentando pegar um single leg, ali, double leg, esse cara é do wrestling. O cara tá usando só as mãos e movimentando a cabeça e tal, esse cara é boxeador. O cara tá gingando ali, esse cara tem alguma coisa da capoeira. Então você consegue identificar esses lutadores por conta disso. O karatê, o cara tá com a guarda ali na cintura e dando os pulinhos e tal, meio estilo McGregor, Stephen Thompson, Lyoto Machida, então você sabe que é do karatê. Você consegue meio que identificar, né? Meio que tem não sei se pode chamar de estereótipo, mas tem como a forma de você identificar o comportamento ali do lutador. Já o Kung Fu, como ele tem muitos golpes que não são permitidos, você dificilmente vai identificar. Às vezes você vai acabar confundindo com o kickbox, ou confundindo com o boxe, ou confundindo com... Entendeu? Acaba sendo justamente o MMA, acaba sendo uma mistura. Então, muitas vezes parece que o cara luta uma coisa e luta outra. Então, como foi citado até nos outros vídeos, o Roy Nelson é um dos caras que também pratica Kung Fu. Se eu não me engano, o Ben Henderson também praticava Kung Fu. Então você acaba não identificando, os golpes são parecidos. Então ali no meio da luta em si, um direto é um direto. Não tem esse é um direto do karatê, ou direto do boxe, ou direto do kickbox, ou de... Entendeu qual que é o raciocínio? Então fica muito difícil se identificar. Então... o que acontece? O MMA, os caras treinam de tudo. Então tem muito cara que treina capoeira, mas não necessariamente o cara treina capoeira, ele vai entrar lá e vai ficar gingando ali na frente, porque não vai ser tão efetivo. Então eu acho que muitos caras às vezes podem treinar sim e tal, mas acabam não usando necessariamente os golpes que são mais visuais, mais plásticos, mais bonitos, que se acaba vendo no cinema. Então acho que muita gente liga a isso, né? Aquelas lutas do cinema, onde o cara desvia, 5 golpes seguidos com as mãos e consegue encaixar um golpe perfeitamente e tal, aquela coisa plástica, né, meio Matrix e tal. Então, esse conceito realmente nunca vai existir lá dentro do octógono. Enfim, esses são os 3 pontos do porquê eu acho que a gente acaba não vendo, não reconhecendo nenhum lutador de Kung Fu lá dentro do MMA. Então, deixem aí nos comentários se vocês concordam comigo, se vocês acham que tem sentido esses 3 pontos que eu abordei aqui, ou então se vocês também não concordarem, deixem aí nos comentários o que vocês acham. Como eu disse, o link dos 2 vídeos que eu citei estão aqui na descrição, então também vai lá no canal dos dois, curte, se inscreve. Aliás, quando vocês forem assistir os vídeos, pode colocar vim pelo diretaço também, isso também ajuda bastante. Então é isso, se inscreve no canal, que eu esqueci de pedir lá no começo do vídeo, ativa o sininho. Eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!